Você já acordou um dia se sentindo estranho? A fala enrolada, um lado do corpo mais fraco, o equilíbrio comprometido, tudo isso sem aviso, sem dor, sem nenhuma pista no dia anterior de que algo estava errado. Isso é mais comum do que parece, e a causa, em muitos casos, está escondida num hábito que parecia saudável. De qual cidade do Brasil você nos assiste? Porque não importa se você mora em Porto Alegre ou em Fortaleza, o risco é o mesmo se você tem mais de 60 anos e ainda acredita que toda fruta faz bem. Sou a doutora Carolina Almeida e, como neurologista, acompanho diariamente homens e mulheres maduros que carregam hábitos herdados de décadas atrás, muitos deles, infelizmente, ultrapassados para o corpo envelhecido. O que você comia aos 40 não afeta mais seu organismo da mesma forma aos 70. Isso precisa ser entendido com urgência. Hoje vamos falar de uma fruta tão comum, tão querida, que você provavelmente comeu hoje de manhã: a banana. Bananas sempre foram consideradas um lanche ideal, fáceis de digerir, boas para o coração, fonte de potássio. Mas o que pouca gente sabe é que após os 60 anos, o seu corpo perde a capacidade de lidar com o excesso de potássio com a mesma eficiência. Seus rins já não filtram tão bem, e se você toma medicamentos para pressão alta ou problemas cardíacos, como diuréticos ou inibidores de enzima, essa fruta pode se transformar em um risco silencioso para o seu cérebro. Veja o caso do senhor José Mendes, 67 anos, de Belo Horizonte. José era ativo, caminhava toda manhã e tinha muito orgulho da sua alimentação. Todas as manhãs, religiosamente, ele cortava uma banana sobre seu mingau de aveia e tomava o remédio para a pressão com um copo de suco de laranja. Há mais de um ano, era esse o ritual. Parecia exemplar. Até o dia em que sua esposa o encontrou caído no banheiro. Ele não conseguia levantar, falava com dificuldade e não sentia o lado esquerdo do corpo. Diagnóstico: um acidente vascular cerebral isquêmico, provocado por um coágulo que bloqueou uma artéria cerebral. Exames revelaram níveis perigosamente altos de potássio e sinais de arritmia cardíaca, um terreno perfeito para a formação de coágulos. O culpado? A banana. 2 por dia, todos os dias, combinadas com medicamentos que já comprometiam seus rins. Você sabia que uma banana grande pode ter mais de 450 miligramas de potássio? Para um corpo com rins já enfraquecidos, isso não é alimento, é sobrecarga. E se você come essa banana à noite, quando o metabolismo desacelera, a hidratação cai e os remédios ainda estão ativos, a chance de um coágulo cerebral se formar durante o sono aumenta drasticamente. Mas tem solução. Se você ama banana, limite-se a meia unidade por dia, consumida pela manhã e sempre acompanhada de uma fonte de proteína, como iogurte natural ou algumas nozes. Evite banana em smoothies ou pães doces, especialmente à noite. Agora me diga, você já teve o hábito de comer banana à noite? Já toma remédios para a pressão? Escreve aqui nos comentários. A maioria dos meus pacientes nem suspeita que o problema está naquilo que eles acham mais seguro. Se essa primeira fruta te surpreendeu, espere até ouvir o que as uvas fazem com o açúcar no seu sangue e com seus vasos cerebrais. Agora que falamos da banana, vamos à segunda fruta, que muitos idosos adoram e que, infelizmente, pode se transformar em uma bomba de açúcar para o cérebro: as uvas. Uvas são pequenas, suculentas, doces, quase inocentes. Sempre estão nas bandejas de frutas, na mesa do café da manhã, no lanchinho da tarde com os netos. Mas o que quase ninguém sabe é que após os 60 anos, especialmente se você já tem algum problema com pressão alta, pré-diabetes ou uso de medicação para o coração, as uvas podem se tornar um gatilho silencioso para AVC. Por quê?
porque elas são ricas em frutose e glicose natural, que é absorvida muito rápido pelo seu corpo. Para um jovem de 25 anos, isso não é problema, mas para um corpo envelhecido, que já perdeu a eficiência na produção e resposta à insulina, esse pico de açúcar no sangue vem acompanhado de inflamação nas paredes dos vasos sanguíneos, inclusive os que irrigam o cérebro. E essa inflamação não se sente na hora. Ela vai se acumulando, dia após dia, até o momento em que um coágulo se forma, pequeno, silencioso, mas letal. Veja o caso de Dona Elisa Freitas, 78 anos, de Recife. Professora aposentada, super cuidadosa com a saúde. Evitava refrigerantes, não comia ultraprocessados, fazia caminhada todo dia, mas tinha um ritual que achava inocente. Toda tarde, entre o almoço e o jantar, ela comia uma tigela cheia de uvas vermelhas. Às vezes 1,5 xícaras, outras quase 2. Era seu lanche preferido enquanto lia o jornal. Até que um dia, enquanto escrevia um cartão de aniversário, ela percebeu que sua mão tremia. Esqueceu como se escrevia parabéns. Quando tentou levantar, cambaleou. Foi levada às pressas ao hospital e diagnosticada com um ataque isquêmico transitório, o chamado mini AVC. Os exames mostraram picos de glicemia por volta das 14 horas. Seu hemoglobina glicada, o açúcar acumulado no sangue ao longo dos meses, estava em nível pré-diabético. E o mais assustador, inflamação crônica nos vasos cerebrais. O tipo de cenário perfeito para um AVC mais grave no futuro. O médico perguntou: "A senhora come doces?" Ela respondeu: "Só frutas." Mas nem toda fruta é segura, especialmente em excesso e sem o acompanhamento de proteína ou fibra. Se você gosta de uvas, a recomendação é clara: evite comê-las sozinhas, principalmente de estômago vazio. Prefira um pequeno punhado, acompanhado de castanhas, uma fatia de queijo ou um iogurte natural. Evite comer à noite. E, por favor, se você é diabético ou toma medicamentos para pressão ou coração, evite uvas doces regularmente, a menos que seu médico libere. A verdade é dura, mas necessária. O que parece um lanche saudável pode ser o estopim de uma tragédia cerebral. Agora me responde aqui. Você já teve o costume de comer uvas como lanche leve? Já associou algum episódio de tontura ou confusão com um pico de açúcar? Compartilha comigo. Se isso te chamou a atenção, o próximo caso vai te chocar. Vamos falar do abacaxi, aquela fruta tropical levinha, que muitos usam como sobremesa, mas que pode comprometer sua coagulação sanguínea e até causar microaspirações noturnas, que reduzem o oxigênio no cérebro. Agora chegamos ao abacaxi, aquela fruta tropical que lembra verão, leveza e digestão fácil. Muitos idosos juram que é a melhor escolha para encerrar o jantar, e não é raro ver essa fruta em saladas, sucos ou como sobremesa natural. Mas o que poucos sabem é que o abacaxi pode se tornar um risco real para o cérebro durante a noite, especialmente em quem tem mais de 60 anos. Vamos direto ao ponto. O abacaxi é uma das frutas com índice glicêmico mais alto. Isso significa que ele envia açúcar para sua corrente sanguínea muito rápido. E se consumido no final do dia, quando o metabolismo está mais lento e a circulação mais devagar, esse pico de glicose não é convertido em energia, mas circula inutilmente, estressando os vasos sanguíneos enquanto você dorme. E tem mais. O abacaxi contém uma enzima chamada bromelina. Em pequenas doses, ela ajuda na digestão. Mas em excesso ou em combinação com certos medicamentos, especialmente anticoagulantes ou anti-inflamatórios, ela pode interferir na coagulação do sangue, afinar demais o plasma e gerar riscos tanto de hemorragia quanto de coágulos irregulares. E isso não é tudo.
O abacaxi é extremamente ácido e muitos idosos sofrem de refluxo silencioso, aquele que não queima, mas que causa microaspirações de ácido gástrico durante a noite. O resultado? Pequenas alterações na pressão da garganta e das vias respiratórias, que reduzem o oxigênio enviado ao cérebro. Um ambiente perfeito para um AVC matinal, o tipo mais grave. Deixe-me te contar a história de Dona Clara Moreira, 77 anos, regente de coral aposentada de Campinas. Clara era lúcida, vaidosa, ativa. Sempre evitou doces e alimentos processados. Seu hábito noturno era inofensivo, ou assim ela pensava. 2 ou 3 rodelas de abacaxi fresco, todas as noites, após o jantar. Ela dizia que ajudava na digestão. Só que ao longo de um ano, começou a sentir leves tonturas pela manhã. Um dia, acordou desorientada, arrastando as palavras. O exame revelou um AVC na circulação posterior do cérebro, que afeta o equilíbrio, a fala e a percepção espacial. Seu exame de sangue mostrou glicose elevada à noite, sinais de refluxo noturno e irregularidades na coagulação, provavelmente agravadas pela bromelina e pela acidez do abacaxi. Uma sobremesa que parecia saudável quase lhe custou a fala e a independência. Por isso, minha orientação para quem ama abacaxi é simples. Coma apenas no início do dia, nunca à noite. Evite comer em jejum, por causa da acidez. Nunca combine com anticoagulantes, a menos que seu médico permita. E sempre consuma com uma fonte de gordura ou proteína, como castanhas, para reduzir o impacto glicêmico. Você já teve o hábito de comer abacaxi à noite? Já sentiu refluxo ou confusão matinal? Me conta nos comentários. Esses pequenos detalhes podem mudar o destino do seu cérebro. Agora, se você achou o abacaxi perigoso, espere até ouvir sobre a melancia, a fruta mais cheia de água da fruteira, mas que pode, paradoxalmente, desidratar seu cérebro e engrossar seu sangue ao ponto de provocar um coágulo silencioso durante a noite. Vamos agora falar de uma fruta que é sinônimo de hidratação, aquela que todo mundo oferece no verão, nas festas, no pós-treino, a melancia. Ela é leve, doce, refrescante e composta por mais de 90% de água, e por isso mesmo, muitos idosos a veem como uma aliada da saúde, especialmente para manter a hidratação em dias quentes. Mas há um detalhe que quase ninguém sabe. Para quem tem mais de 60 anos, a melancia pode provocar um efeito contrário ao que se espera. Isso mesmo, em vez de hidratar, a melancia pode desidratar seu corpo e, em certas condições, isso pode levar ao espessamento do sangue, queda de pressão e, sim, formação de coágulos cerebrais durante a noite. A explicação é simples. Melancia tem ação diurética natural. Ela estimula a produção de urina. Se você já toma remédios diuréticos, os chamados remédios de água, comuns em quem trata hipertensão ou insuficiência cardíaca, essa dupla ação pode fazer com que seu corpo perca líquidos demais, especialmente enquanto você dorme. Durante a noite, a circulação já é naturalmente mais lenta. O metabolismo está em repouso. E é aí que mora o perigo. Com menos volume de sangue circulante e com esse sangue mais espesso, qualquer obstrução, por menor que seja, pode se tornar o gatilho para um AVC isquêmico. O caso do Sr. Jorge Barros, 81 anos, aposentado dos Correios em Sorocaba, é um exemplo claro. Jorge era ativo, caminhava todo dia, cuidava da alimentação, tomava remédio para pressão e diurético leve. Toda noite, comia uma fatia generosa de melancia gelada após o jantar. Dizia que o ajudava a dormir melhor, especialmente no calor. Mas em uma manhã, Jorge acordou com forte vertigem. Ao tentar se levantar, caiu. Estava confuso e com a fala enrolada. No hospital, os exames mostraram pressão perigosamente baixa, sinais de desidratação e um pequeno AVC na região do cerebelo.
área responsável pelo equilíbrio. Sua hemoglobina estava concentrada, sinal de sangue mais espesso. E o que os médicos identificaram foi uma conjunção entre o remédio diurético e o efeito da melancia. Ele havia perdido mais líquido do que o corpo podia repor durante o sono. E com o sangue mais grosso, formou-se um coágulo. Jorge sobreviveu, mas hoje precisa de bengala e ajuda nas tarefas domésticas. Ele dizia: achava que estava me hidratando. Na verdade, estava secando por dentro. Por isso, aqui vai meu alerta. Melancia deve ser consumida durante o dia, nunca à noite. Evite comer após o uso de diuréticos. Sempre combine com uma pitada de sal natural ou água de coco para repor eletrólitos. E principalmente se você toma medicamentos que afetam a pressão ou a urina, converse com seu médico. Agora me diga, você tem o hábito de comer melancia antes de dormir? Já sentiu tontura, boca seca ou fraqueza matinal? Seu corpo pode estar tentando te avisar, e se isso te surpreendeu, o que vem a seguir vai te deixar ainda mais atento. Vamos falar da fruta mais icônica do café da manhã: a laranja, cheia de vitamina C, certo? Mas também carregada de um composto natural que interfere diretamente com seus remédios para coração e cérebro, e pode te deixar vulnerável a um AVC sem aviso. Chegamos agora àquela fruta que muitos consideram o auge da saúde matinal. Um copo de suco de laranja fresco, um gomo na salada de frutas, ou mesmo a clássica laranja na lancheira dos netos. A laranja é quase um símbolo do bem-estar. Mas, para idosos, especialmente aqueles que usam remédios para pressão, colesterol ou ritmo cardíaco, essa fruta pode ser uma armadilha escondida. Vamos direto ao ponto. A laranja contém uma substância chamada furanocumarina. Poucos conhecem esse nome, mas os efeitos são bem reais. Essa substância interfere na metabolização de diversos medicamentos no fígado, especialmente as estatinas, para colesterol, os bloqueadores de canal de cálcio, para a pressão, e os anticoagulantes, para afinar o sangue. O que isso significa na prática? Que seu corpo pode acumular níveis perigosos do remédio no sangue, ou pior, eliminar rápido demais, tornando-o ineficaz. Nos dois casos, o equilíbrio delicado do sistema cardiovascular é quebrado. Um remédio que deveria controlar a pressão pode derrubá-la demais. Um anticoagulante que deveria evitar coágulos pode falhar. E isso, no cérebro envelhecido, é o cenário perfeito para um AVC, seja por sangramento, seja por obstrução. Deixe-me te apresentar o caso do senhor. Nelson Fonseca, 79 anos, motorista de ônibus aposentado em Ribeirão Preto. Nelson era disciplinado, tomava todos os seus remédios certinhos, simvastatina para colesterol, losartana para pressão e AAS infantil para proteção cardiovascular. Todo dia, começava com um copo de suco de laranja fresco, que ele mesmo espremia. Dizia que era energia pura. Até que começou a ter episódios de tontura e palpitações leves. Um dia, ao levantar da poltrona, caiu no chão e ficou com a fala arrastada. No hospital, os exames revelaram um AVC isquêmico leve. Mas havia algo estranho. Seus níveis dos medicamentos estavam anormalmente altos, mesmo tomando a dose correta. A causa? A furanocumarina do suco bloqueava o fígado de metabolizar os remédios adequadamente. O organismo de Nelson estava sendo intoxicado pela combinação de boas intenções, fruta natural e remédios essenciais. Por isso, aqui vai um alerta direto. Se você toma estatinas, bloqueadores de canal de cálcio ou anticoagulantes, não consuma suco de laranja ou toranja regularmente. Prefira clementinas ou limão espremido na água, que tem menos risco de interação. Nunca tome medicação junto com cítricos, sem orientação médica. E se você ama laranja, coma gomos inteiros e apenas em porções pequenas, longe dos horários dos remédios.
Muita gente vive achando que natural não faz mal, mas aos 70, 80 anos, o corpo já não é o mesmo. O fígado processa com mais lentidão e os riscos de uma interação silenciosa aumentam. Você já teve episódios de tontura, queda de pressão ou mal-estar depois de tomar suco de laranja com seus remédios? Pode não ser coincidência. E se você pensou que a laranja era a única fruta inocente com um lado oculto, prepare-se para o próximo bloco. Vamos falar da maçã. Sim, a que dizem que afasta o médico, mas, dependendo do tipo e do momento, pode aumentar o risco de coágulos e flutuações perigosas de açúcar no sangue em idosos. Agora é hora de falarmos de uma das frutas mais queridas pelos brasileiros: a maçã. Seja ela vermelha, verde, doce ou mais ácida, essa fruta carrega uma reputação de pureza e saúde. Afinal, quem nunca ouviu uma maçã por dia mantém o médico longe. Mas a verdade é que, para pessoas acima dos 60 anos, essa história não é tão simples assim. Existem dezenas de variedades de maçã, e algumas, como a Fuji, Gala e Honeycrisp, foram desenvolvidas para serem extremamente doces. O problema é que essas maçãs modernas, embora saborosas, têm índice glicêmico mais alto, ou seja, o açúcar natural delas entra na sua corrente sanguínea rápido demais. Para um corpo jovem, isso pode até ser tolerado, mas em idosos com resistência à insulina, diabetes leve, uso de remédios para pressão ou histórico de AVC, esse pico de glicose pode se transformar em uma sequência perigosa: aumento da viscosidade do sangue, contração dos vasos cerebrais, inflamação silenciosa e, por fim, formação de coágulos. Essa situação fica ainda mais arriscada quando a maçã é consumida sozinha, com o estômago vazio, especialmente à tarde ou à noite, quando a sensibilidade do corpo ao açúcar já está alterada. Veja o caso da dona Elza Quintana, 84 anos, professora aposentada de Belo Horizonte. Ela era uma dessas idosas exemplares, andava todos os dias, fazia palavras cruzadas, não comia doces processados. Seu lanche da tarde há mais de uma década era sempre uma maçã grande tipo Gala. Ela achava que estava fazendo a coisa certa, mas com o tempo começou a sentir visão embaçada, dores de cabeça esporádicas e uma sensação estranha de cansaço ao final do dia. Até que numa tarde, durante uma caminhada leve, ela perdeu a coordenação e caiu na praça. No hospital, o diagnóstico foi de um acidente vascular cerebral leve. Os exames mostraram oscilações intensas de glicemia, inflamação vascular e sinais de um pequeno coágulo no lado direito do cérebro. A causa? Os picos diários de açúcar provocados pela maçã doce, somados à ausência de proteína no lanche, estavam silenciosamente inflamando seus vasos sanguíneos e alterando a viscosidade do sangue. A maçã, aquela mesma que parecia tão inofensiva, estava ajudando a preparar o cenário do acidente vascular. Então, qual é a melhor maneira de consumir maçã com segurança? Prefira maçãs menos doces, como a Granny Smith, aquela verde. Nunca coma maçã sozinha. Combine com uma fonte de proteína ou gordura boa. Um punhado de castanhas, uma colher de pasta de amêndoa ou um pedaço de queijo branco. Evite comer à noite ou em jejum, especialmente se toma medicamentos que alteram o açúcar no sangue. E o mais importante, observe como seu corpo reage. Oscilações de energia, tontura ou visão borrada podem ser sinais de alerta. Agora quero saber, você tem o costume de comer maçã à tarde ou à noite? Já teve episódios de tontura leve ou queda de energia depois de comer frutas doces sozinhas? Porque o que vem agora pode ser ainda mais surpreendente. Vamos falar de uma frutinha linda, vermelha, que está presente em tudo, desde sucos até iogurtes, bolos e cafés da manhã em hospitais. A cereja. E ela pode parecer um presente da natureza, mas para quem toma anticoagulantes,
pode estar afinando o sangue além da conta, abrindo as portas para um AVC hemorrágico. Agora vamos falar de uma das frutas mais glamurosas e ao mesmo tempo mais traiçoeiras, quando o assunto é envelhecimento cerebral. Estou falando das cerejas, pequenas, brilhantes, vermelhas, carregadas de reputação saudável. São recomendadas em revistas para idosos, incluídas em planos alimentares anti-inflamatórios e consumidas em forma de suco, seca ou fresca. Mas há um detalhe crucial que raramente se menciona. As cerejas são uma das maiores fontes naturais de salicilatos. Você já ouviu falar em salicilatos? É o composto base da aspirina. Ele afina o sangue, reduz a inflamação e ajuda na dor. Tudo ótimo em teoria. Mas se você já toma anticoagulantes como a S-infantil, varfarina, clopidogrel ou rivaroxabana e ainda adiciona uma dose extra de salicilatos com cerejas diariamente, pode estar criando um desequilíbrio perigoso. O sangue pode ficar fino demais, os vasos frágeis demais e o risco de sangramento cerebral aumenta drasticamente. Agora ouça esta história real. O senhor Armando Lessa, 81 anos, militar reformado de Porto Alegre, era apaixonado por cerejas. Todos os dias, encerrava seu jantar com uma pequena taça da fruta. Dizia que ajudava nas dores da artrose e dava um agrado para o coração. Ele tomava varfarina e a AS infantil, pois havia tido uma angina leve anos antes. A família não desconfiava de nada, até que um dia Armando acordou confuso, com a cabeça pesada e sem conseguir falar direito. No hospital, os exames confirmaram o pior: um AVC hemorrágico. Um pequeno vaso do cérebro se rompeu. Não havia trauma, nem elevação crítica de pressão. O fator determinante? Seu sangue estava tão afinado que não coagularia nem com estímulo. O neurologista questionou os hábitos alimentares. Quando descobrimos o consumo regular de cerejas e a interação com os anticoagulantes, a ligação ficou clara. A combinação tinha criado uma tempestade invisível, mas fatal. E veja bem, não é só a cereja fresca que preocupa. Suco concentrado de cereja, extratos e cerejas secas, comuns em lojas de produtos naturais, contêm salicilatos em níveis ainda mais altos. Por isso, se você está nessa faixa etária e toma qualquer tipo de medicação que afina o sangue, leve essas orientações a sério. Evite grandes porções de cerejas, principalmente todos os dias. Não use suco de cereja concentrado como remédio natural, sem acompanhamento médico. Fale com seu médico sobre todas as frutas que consome frequentemente. Observe sinais como dores de cabeça frequentes, tontura, hematomas sem explicação ou sangramentos nas gengivas. Esses são alertas do corpo de que o sangue pode estar afinando demais. E aqui vai um conselho prático: se quiser consumir cerejas, faça isso esporadicamente e em pequenas quantidades, preferencialmente longe dos horários de medicação. E nunca as veja como tratamento natural, se já estiver em um regime de anticoagulantes. Se você achava que cerejas eram só um agrado inofensivo, agora já sabe que até um punhado por dia pode fazer a diferença entre estabilidade e desastre cerebral. Mas se isso te surpreendeu, espere até o próximo bloco. Vamos falar dos morangos. Sim, aqueles em forma de coração, servidos em hospitais e cafés da manhã para idosos. Eles podem estar cheios de pesticidas neurotóxicos e compostos que aumentam o ácido úrico, preparando silenciosamente seu cérebro para o colapso. Chegamos a uma das frutas mais queridas, visualmente delicadas e amplamente promovidas como símbolo de saúde: os morangos. Presentes em cafés da manhã hospitalares, bandejas de frutas em clínicas geriátricas, smoothies, detox e até sobremesas light. Mas por trás dessa aparência encantadora e do sabor levemente azedinho,
Os morangos podem estar entre os alimentos mais perigosos para o cérebro envelhecido, e pouquíssima gente sabe disso. Vamos começar com um fato que choca até os profissionais da saúde. Morangos estão há anos no topo da lista Dirty Dozen, que revela os alimentos com os maiores níveis de resíduos de pesticidas, mesmo após lavagens e preparos convencionais. E não estamos falando de pesticidas leves. Muitos dos utilizados em lavouras de morango são neurotóxicos. O que isso significa na prática? Significa que essas substâncias, quando consumidas regularmente, não são totalmente eliminadas pelo seu corpo, e isso se agrava com a idade. O fígado e os rins envelhecidos filtram mais devagar, o sistema linfático drena menos eficientemente, e o cérebro, mais vulnerável, acaba acumulando essas toxinas. Com o tempo, isso pode provocar inflamação crônica de baixo grau, disfunção endotelial dos vasos cerebrais e aumento do estresse oxidativo nos neurônios, tudo o que pavimenta o caminho para declínio cognitivo, AVC e até demência. E tem mais. Os morangos também contêm purinas, compostos naturais que, no corpo, se transformam em ácido úrico. Em excesso, o ácido úrico causa crises de gota, mas o que muita gente não sabe é que ele também piora a inflamação dos vasos sanguíneos, eleva a pressão e, em casos mais graves, contribui para a formação de coágulos. Veja o caso da Dona Marina Rios, 78 anos, ex-cabeleireira do interior do Mato Grosso. Ela sempre se considerou saudável, fazia caminhada com as vizinhas, evitava frituras e tinha um ritual noturno sagrado. Um copo de smoothie de morango toda noite, feito com frutas congeladas. Ela não sabia, mas aqueles morangos vinham de um grande lote importado, cheio de resíduos de pesticidas proibidos no Brasil. E ela também tinha histórico de ácido úrico elevado, algo que nunca causou sintomas graves. Até que uma noite acordou com tontura, mão dormente e visão dupla. No hospital, os exames mostraram um pequeno AVC isquêmico, alterações nos níveis de ácido úrico, sinais de estresse oxidativo e inflamação vascular. A causa provável? A combinação de purinas mais toxinas acumuladas, mais resposta inflamatória silenciosa, disparada noite após noite pelo smoothie saudável. Dona Marina se recuperou, mas passou a ver as frutas industrializadas com mais cautela. Hoje, só consome morangos orgânicos, bem lavados e apenas durante o dia. Nada de smoothies prontos, nada de consumo diário. Então, se você ama morangos, eis as dicas práticas. Compre apenas orgânicos e lave bem, inclusive com bicarbonato de sódio. Evite sucos e smoothies industrializados, especialmente os congelados de grandes lotes. Não consuma todos os dias e nunca antes de dormir. Se tem gota, pressão alta, problemas renais ou histórico de AVC, consulte seu médico antes de incluir morangos regularmente. Prefira comer a fruta inteira, de dia, combinada com fibras ou gorduras boas para equilibrar o impacto metabólico. Agora te pergunto, você já consumiu morangos acreditando que estavam protegendo sua saúde? Já sentiu tonturas ou crises de articulação sem motivo aparente? Porque o que vem agora talvez te choque ainda mais. Vamos falar da manga, aquela fruta tropical doce e cremosa, tão presente em sucos, sobremesas e lanches da tarde. Mas para quem tem mais de 60 anos, ela pode ser uma bomba de açúcar e ainda interferir diretamente no efeito de seus medicamentos, levando a picos perigosos de pressão e AVCs matinais. Agora é hora de falar sobre a fruta tropical mais sedutora da fruteira, a manga. Doce, macia, vibrante, repleta de sabor e muitas vezes tida como uma opção saudável, rica em vitaminas. Mas se você tem mais de 60 anos, toma medicamentos e se preocupa com sua saúde cerebral,
A manga pode estar sabotando silenciosamente o seu sistema vascular, especialmente à noite. Primeiro, o ponto mais óbvio: a carga de açúcar. Uma única xícara de manga madura pode conter até 45 gramas de açúcar natural. Isso é mais do que um refrigerante comum. E esse açúcar, glicose e frutose, é absorvido rapidamente. Para um corpo jovem, é apenas energia. Para um corpo envelhecido, com resistência à insulina, pressão frágil e vasos rígidos, é uma avalanche perigosa. Esse pico repentino de açúcar faz o pâncreas liberar insulina de forma abrupta, o que gera uma queda logo em seguida. Esse efeito montanha-russa sobrecarrega os vasos sanguíneos, especialmente os do cérebro, e aumenta o risco de formação de coágulos. Não por excesso de gordura, mas por instabilidade metabólica. Mas a parte mais negligenciada está além do açúcar. A manga contém compostos que interferem no metabolismo de medicamentos. Entre eles, a mangiferina, que pode afetar o sistema enzimático do fígado, especialmente o citocromo P450, responsável por processar uma enorme gama de medicamentos, como estatinas, bloqueadores de canais de cálcio e remédios para a arritmia. Isso significa que se você come manga regularmente e toma metoprolol, amlodipino, simvastatina ou qualquer anticoagulante, pode estar alterando a forma como esses remédios agem no seu corpo, sem perceber. Eles podem acumular e ultrapassar o nível terapêutico, o que gera efeitos colaterais graves, como quedas bruscas de pressão, arritmias ou até sangramentos. Quer um exemplo real? O Sr. Walter Nunes, 83 anos, aposentado do setor público em Recife, tinha uma rotina considerada modelo. Caminhava pela manhã, tomava todos os remédios no horário e, à tarde, gostava de comer fatias de manga seca, uma alternativa que julgava saudável aos doces que abandonou na juventude. Depois de algumas semanas, começou a sentir fraqueza ao levantar, episódios de tontura noturna e, numa manhã, foi encontrado pela esposa caído ao lado da cama, com o lado esquerdo do rosto paralisado. No hospital, o diagnóstico: AVC isquêmico leve. Exames revelaram níveis elevadíssimos de seus medicamentos no sangue, embora ele tomasse doses normais. O fígado não estava conseguindo metabolizar os remédios de forma eficiente. E o culpado? A manga seca diária, cheia de compostos bioativos, somada à lentidão natural do fígado envelhecido. Walter sobreviveu, mas passou a lidar com lapsos de memória e desequilíbrio nos passos. E tudo começou com uma fruta que parecia inofensiva. Então, se você aprecia manga, leve em consideração. Evite manga seca. A concentração de açúcar e compostos bioativos é muito maior. Nunca coma manga à noite. Seu corpo está desacelerando e os efeitos metabólicos são amplificados. Combine sempre com gordura boa ou proteína, como uma castanha ou um iogurte natural. Se você toma medicamentos para pressão, colesterol ou coração, consulte seu médico antes de incluir manga com frequência na sua dieta. Porque no envelhecimento, a margem de erro é muito menor. Uma fruta errada, no horário errado, pode interferir em um remédio, alterar sua pressão e disparar um coágulo que muda sua vida. Agora, se você chegou até aqui, deve estar se perguntando: com tantas frutas potencialmente perigosas, o que é seguro comer, então? No próximo e último bloco, vou te mostrar quais frutas realmente protegem o cérebro, equilibram o açúcar, melhoram a circulação e ainda respeitam os limites do corpo envelhecido. Depois de tudo que falamos, talvez você esteja se sentindo desconfiado, até traído. Como assim frutas? Símbolos universais de saúde podem esconder riscos tão grandes, especialmente para quem passou dos 60. A verdade é que sim, o corpo envelhece,
muda, e com ele, a forma como os alimentos interagem com seu metabolismo, vasos e remédios. Mas aqui está a boa notícia. Existem frutas que protegem, curam e fortalecem seu cérebro, sem causar picos, interações ou riscos ocultos. Vamos a elas. Primeira aliada: frutas vermelhas, mirtilos, framboesas, amoras. Essas pequenas potências são ricas em polifenóis e antocianinas, compostos que reduzem inflamação, melhoram a memória e protegem os vasos cerebrais. O melhor? Elas têm baixo índice glicêmico, ou seja, não causam picos de açúcar. E ainda ajudam na saúde do intestino, o que impacta diretamente o cérebro. Um punhado pela manhã com iogurte natural é uma das melhores escolhas que você pode fazer. Segunda campeã: maçã verde, tipo Granny Smith. Diferente das maçãs doces e modernas, essa variedade tem menos açúcar e mais ácido málico, que ajuda no equilíbrio do pH e na digestão. Comê-la com uma colher de pasta de amêndoas ou uma fatia de queijo branco desacelera essa absorção, melhora a saciedade e estabiliza o açúcar no sangue, prevenindo as oscilações que danificam os vasos cerebrais. Terceira surpresa: o abacate. Sim, é uma fruta. E talvez a mais protetora de todas para quem envelhece. Rico em gorduras monoinsaturadas, potássio de absorção lenta e vitamina E, ele protege contra a inflamação vascular e ajuda na condução nervosa. Ao contrário da banana, o potássio do abacate é absorvido aos poucos, sem sobrecarregar o sistema. Meia unidade por dia, especialmente pela manhã, é suficiente para fortalecer o cérebro e o coração. Quarta escolha segura: limão e lima. Não são frutas para comer em si, mas seus sucos, em pequenas quantidades, ajudam na digestão, no fígado e na metabolização de medicamentos. Um limão espremido na água pela manhã hidrata, ativa e limpa o corpo de forma suave, sem açúcar ou interferência medicamentosa. Quinta e última: romã, mas com moderação. Rica em antioxidantes que combatem o estresse oxidativo cerebral, a romã pode ser útil para quem já apresenta pequenos sinais de lentidão mental. Mas atenção, o suco é potente, então dilua com água e tome em pequenas porções. Não mais do que 100 ml por vez, e nunca com o estômago vazio. E aqui está o maior segredo: não é só o tipo de fruta que importa, é o contexto. Quando você come, com o que combina e como seu corpo está funcionando naquele momento. Aqui vão as diretrizes práticas para nunca mais errar. Sempre coma frutas no início do dia, quando o corpo está mais ativo e a circulação mais forte. Nunca coma frutas sozinhas, especialmente se forem doces. Combine com proteína ou gordura boa para equilibrar. Evite frutas à noite, especialmente antes de dormir. O corpo está em ritmo lento, a digestão é mais fraca e o risco de descompensação metabólica aumenta. Prefira frutas orgânicas sempre que possível, principalmente morangos, uvas e maçãs. Os resíduos de agrotóxicos são neurotóxicos e se acumulam em cérebros envelhecidos. E, acima de tudo, escute seu corpo. Tontura, visão turva, fala lenta, inchaço e cansaço após refeições não são normais, são alertas. Agora que você tem esse conhecimento, transforme-o em proteção real. Porque sim, com escolhas certas, você pode continuar comendo frutas e fortalecendo sua mente, seus vasos e sua vitalidade, sem medo, sem risco oculto, com consciência. E me diga, de tudo o que aprendeu hoje, qual hábito você vai mudar primeiro? Quero saber de onde você está nos assistindo também. Qual cidade do Brasil está aqui conosco? Compartilhe nos comentários. Vamos construir juntos esse caminho para um envelhecimento lúcido, atento e digno.